Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dividir com vocês um pouco do que Deus fez na minha história. Olhando para trás, eu reconheço que muitas mudanças foram graduais, outras foram instantâneas, mas o mais importante é que mudanças significativas aconteceram ao longo da minha jornada cristã. E eu vou aqui pontuar algumas, porque senão ficaria muito extenso, se eu fosse falar de todas. Primeiro, quem nunca ouviu aquela perguntinha clássica, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Bom, em Cristo eu tive todas essas respostas. No Evangelho, no Senhor, eu tive todas as respostas. Primeiro, de onde eu vim? Eu vim de Deus. Ele me criou, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele me criou para o quê? Para eu viver um propósito, para eu traçar, para eu viver uma jornada aqui nessa terra. E para onde eu vou? Eu vou voltar para Ele. Um dia, escrevendo um texto, o Senhor me levou a pensar numa coisa muito interessante. Ele me disse assim: você, antes de você nascer para o mundo, você nasceu para mim. E então isso é para reforçar aquilo que as Escrituras já nos dizem, que nós somos criados por Deus. E é engraçado que eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu estava ouvindo um louvor esses dias e ele estava falando justamente disso, sobre como Deus muda a história de uma pessoa. E aí teve uma frase que me tocou muito, que ele diz assim: as minhas dúvidas se dissiparam como poeira ou como fuligem, alguma coisa assim, ao vento. E eu tenho muita convicção disso. Eu tenho certeza absoluta de onde eu vim, para o que estou aqui e para onde eu vou no final. Mesmo que ao longo do caminho o meu propósito vai sendo esclarecido um pouquinho a mais de cada vez, certo? Mas the big picture, plano geral, eu tenho. Segunda, a minha identidade. Eu sei que eu não sou mais apenas criatura de Deus. Em Cristo, eu me torno filha de Deus. A palavra nos diz isso. E eu continuo, na verdade, experimentando cada vez mais consolidar a minha identidade no Senhor. Então, eu tenho vivido entendendo cada dia mais que eu sou filha, que eu sou amada, que antes de qualquer coisa que eu faça, Deus me aceita, Ele me quer, Ele me deseja, que eu sou importante para Deus, que eu não sou só um número para Ele. Eu entendo hoje que em tudo aquilo que eu vivo, as situações não determinam a minha identidade. A minha identidade eu descubro nele, certo? Nele eu sei quem eu sou. E isso me dá uma estabilidade muito maior do que qualquer outra coisa. Porque se eu sou, como eu bem li num dia num livro, se eu sou aquilo que eu tenho, quando eu perco o que eu tenho, eu deixo de ser. Ou se eu sou aquilo que eu faço, trocando aí o exemplo, no dia que eu paro de fazer, eu paro de ser. Então em Cristo eu sei quem eu sou, em Deus eu sei quem eu sou. E muito relacionada à questão da identidade está o amor próprio. Mais uma coisa que o Senhor me ajudou a construir. Um amor por mim mesma, um amor por quem eu sou. Uma autoestima que não depende de validação dos outros, não depende de afirmação dos outros. Isso eu vou confessar para vocês que é uma das coisas mais valiosas que o Senhor construiu em mim, porque a nossa sociedade, né, muitas pessoas vivem muito buscando a afirmação dos outros, sabe? A pessoa posta uma foto, só para ouvir elogios, para ouvir que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. As pessoas muitas vezes buscam a afirmação, a palavra é essa mesmo. Eu ia tentar achar um sinônimo aqui, mas a palavra é essa. A afirmação, o respaldo dos outros para aquilo que ela é. Então, a partir do momento que eu entendo que eu começo a me amar, que Deus começa a me mostrar que tem coisas em mim para eu valorizar, que Deus começa a me mostrar que eu não preciso me sujeitar a relacionamentos que não me valorizem, que eu não preciso andar com pessoas que me diminuam, que me desprezem. A partir do momento que eu entendo que
eu sou digna do meu próprio amor, que eu mereço o meu próprio amor, né? Que eu preciso, além disso, do meu próprio amor, eu me desvencilho dessas necessidades externas. E aí, continuando, muito atrelada a tudo isso, eu uso a palavra caminho, que o Senhor me aponta o caminho. O Senhor me aponta o caminho na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Mas como assim, aponta o caminho? Ele me mostra para onde é melhor eu seguir. Quem nunca teve dúvidas? Eu lembro que durante uma grande parte da minha vida, sempre que eu tinha dúvida, que eu ficava indecisa com relação a alguma coisa, gente, abafa, porque eu tô aqui no meio quase da rua, tá? E vai passar os carros às vezes. Mas enfim, voltando. Muitas vezes quando eu tinha dúvidas, eu perguntava para as pessoas: ai, fulano, o que você acha? O que você acha? Tem alguma coisa errada em pedir conselho? De jeito nenhum. A gente, inclusive, deve pedir o conselho dos sábios. Mas eu dependia muito dos conselhos dos outros. E hoje, gente, eu dependo do conselho de Deus. Se eu tenho dúvida a respeito de alguma coisa, para onde eu vou? Que curso eu faço? Estudo esse ano? O que eu faço? Eu compro um carro agora? Eu mudo agora? Eu pergunto para o Senhor. Eu vou em oração, eu busco de Deus e dele eu tenho a direção certa. Ele é a bússola perfeita. É isso. Ele aponta o caminho porque ele vê lá na frente, ele sabe o que esperar e tudo mais. E para terminar, uma coisa que o Senhor trabalhou em mim, eu confesso que doeu muito, foi que Ele tirou algumas pessoas da minha vida. Ele foi me mostrando que em alguns lugares eu não estava bem, que era melhor eu ir para outros lugares e para outros caminhos, que algumas amizades não eram bem amizades. Eu acho que isso foi o mais doloroso assim que eu vivi, porque tinham pessoas que eu amava ou que eu gostava muito, não sei se a palavra certa era amar, não sei, eu acho que era, porque eram relacionamentos muito longos, sabe? E chegou um ponto que Deus me mostrou que aquilo que as pessoas sentiam por mim, aquilo que as pessoas até desejavam pra mim, não era aquilo que elas aparentavam. E por que isso é importante? Eu não sei se você já ouviu dizer que nós somos uma média de X pessoas que convivem com a gente, né? E hoje eu vejo que se Deus não tivesse me mostrado a realidade a respeito daquelas pessoas, se eu não tivesse me afastado, abre aqui parêntese para dizer que depois que houve afastamento, houve perdão, houve liberação de perdão, que é muito importante, tá? Isso aí a gente pode tratar no outro vídeo. Mas se eu não tivesse, talvez eu não tivesse amadurecido tanto que eu amadureci, espiritualmente, emocionalmente. Então foram rupturas fundamentais para o meu crescimento. Foi a partir disso que eu pude buscar mais a Deus. Muitas vezes o excesso de pessoas ao nosso redor, né, nos afasta do Senhor. Mas isso também é assunto para uma outra hora. E é isso basicamente. Eu, hoje, olhando para trás, eu vejo a minha construção como ser humano, a minha construção como pessoa, que foi totalmente pautada, foi direcionada a partir do momento que eu me comprometi com o Evangelho, completamente pautada no Senhor. O Senhor, eu acho que eu gosto de imaginar a minha vida como parte de um grande quebra-cabeças. Só Deus vê o quebra-cabeças inteiro. Então, Ele vai moldando, né, o cenário, Ele vai juntando as peças certas. Aí Ele tira aquelas que não se encaixam, coloca aquelas que se encaixam. E a partir do momento que a gente ouve a voz dEle, a gente consegue seguir para cumprir o nosso papel nesse grande quebra-cabeças. E depois que a gente cumprir, a gente sobe para a glória. Tá bom? É isso. Eu dei uma resumida, espero que vocês gostem. Para terminar, eu queria deixar para vocês um versículo, porque eu aprendi que tudo aquilo que a gente... as conversas com Deus, elas podem começar fora da Bíblia, mas elas têm que te levar para lá. Tá lá em Efésios 2:10 e diz assim: porque somos criação de Deus,
realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso quer dizer que Deus tinha algo em mente quando Ele nos fez. Nós somos criados por Ele, para as boas obras. Tá bom? É isso que eu quero deixar para você. Eu espero que você encontre um lugar aí no seu coração e que te edifique. Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtidinha maneira e se inscreve aí no canal que a gente vai dividindo a nossa caminhada por aqui. Um beijo!